Olá, estamos de volta mais uma semana, depois desse estudo especial que tivemos da lição da Escola Sabatina. Eu creio que vocês tiveram a oportunidade de fazer aquela experiência, espero que tenham feito, de tentar mobilizar sua dinâmica de apresentação da lição dentro daquele escopo, daquela sugestão que eu fiz nessa semana. Mas se você não fez, não tem problema, não há dificuldade. O importante é você fazer a sua tentativa e encontrar a sua maneira de abordar. Lembrando que aqui é apenas uma sugestão de abordagem para a unidade de ação. Você que é professor ou aluno de uma unidade de ação, terá aqui uma ferramenta, uma opção de abordagem para a revisão do tema dessa semana. Convido você a orarmos nesse momento. Pai de amor, colocamos em tuas mãos esse momento, pedindo que tu ilumine nossos corações e a nossa mente, para que com sabedoria saibamos abordar aquilo que já é a verdade na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu já até mexi um pouquinho aqui no esboço. Se você acompanhou minha publicação no Twitter, deve ter observado que eu já fiz um ajustezinho aqui na minha abordagem. Hoje de manhã eu estava refletindo um pouquinho sobre esse tema e até pensei em fazer uma mensagem bíblica, um sermão sobre isso. Por isso, eu deixei aqui já um diferencial para a sua abordagem. Você pode abordar isso como uma revisão do estudo da lição, mas pode usar posteriormente isso como um esboço para sermão. Você vai ter uma introdução, um corpo e uma conclusão, ok? Bom, o nosso destaque é começarmos sempre com o verso áureo, o verso para memorizar. É lógico que você vai chamar atenção para o poder da oração intercessória, que é o tema da lição dessa semana, mas vai apresentar o verso áureo, no qual eu destaco três coisas importantes aqui. O verso diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Olha só, confessar e orar para ser curado. Percebeu aqui? Você pode explorar essas duas palavras como condições para a cura. E essa cura, obviamente, está ligada ao aspecto físico e também ao aspecto espiritual. Confissão dos pecados e oração, ela produz cura. Trabalhe bem esse ponto, pode até colocar esse ponto para discutir na unidade, que vai ser um ponto interessante de discussão. É óbvio que a palavra-chave para essa semana não poderia ser outra, é intercessão. E é nessa perspectiva que você deve, então, abordar o tema de cada semana. Eu fiz um conjunto aqui de abordagem. Por exemplo, você pode introduzir a lição dessa semana apresentando a cosmovisão. Essa cosmovisão envolve a lição de domingo e quarta-feira. Então, você já está vendo aí que eu estou fazendo uma variante em relação à sequência das lições a serem recapituladas, a serem revisadas. Por exemplo, esse texto aqui de Efésios, ele é um texto. Cada um dos textos, veja, eu vou estudar só 3 textos na lição. Eu vou chamar atenção para 3 textos. A gente estuda mais. O primeiro deles é Efésios 6:12. Você pode ler depois na sua Bíblia. E ali fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo mal. Aqui está a cosmovisão, no contexto em que a oração intercessora é estabelecida, em que ela é inserida. Nós estamos dentro desse escopo, dentro dessa cosmovisão de conflito. Portanto, a lição de domingo fala dessa luta cósmica e a de quarta-feira fala dos poderes em atuação dentro dessa cosmovisão, dentro desse conflito. Por isso que eu uni a lição de domingo e quarta-feira, porque elas são similares na sua temática. Na lição de domingo, na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. Na lição de quarta-feira, quando oramos, Miguel derrota as forças do inferno. O que é que eu vi, o que é que eu percebi aqui nesse esboço que eu preparei? Você tem no domingo uma visão, vamos dizer assim, teórica do tema, uma abordagem teórica do tema, e na quarta-feira você tem uma ação prática do tema, um exemplo prático do tema. Entenderam? Você pode trabalhar isso. A ideia filosófica, existe uma luta cósmica, mas também existe o exemplo dentro desta cosmovisão, como é que podemos perceber a intercessão. Ok? E aí você percebe no exemplo aqui de Daniel, que é o tema da lição de quarta-feira, Daniel 10, quando
Miguel age em favor do seu povo. Então, é uma ação dentro de um contexto de conflito. Percebeu? Então, a oração intercessora, nós temos o conflito cósmico, temos a oração intercessora. A ação, os poderes em ação, eles são fruto desta oração dentro desse grande conflito. Dentro do corpo da lição, por que eu considero ser corpo? Porque esse é o tema central da lição, intercessão. Aqui você vai demorar um pouco mais. E você vai estudar Hebreus 7:25. Como eu falei, são apenas 3 textos que eu destaquei. 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Ele, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui é a figura de Jesus como nosso intercessor. Então, esse é o tema filosófico. Essa é a abordagem teórica. E aí você vem para o exemplo prático, terça-feira, Paulo e suas orações. Entenderam? Então, em cada um desses tópicos, introdução, corpo, você faz uma abordagem teórica e apresenta um exemplo prático. No caso do corpo, aqui, quando fala de intercessão, a abordagem teórica é que Jesus é o nosso intercessor sobremaneira, intercede por nós. E nós vemos na Terra uma ação prática de Paulo intercedendo lá para os Efésios e para Filipenses. Observe que esse ponto aqui da oração de Paulo pode ser bem trabalhado, tá? Por isso que é o corpo. Você pode até demorar um pouquinho mais nessa abordagem da intercessão. A oração de Paulo, tanto aos Efésios quanto aos Filipenses, contém conteúdos de adoração, de gratidão e de súplica. Então, você pode, inclusive, sugerir um modelo de oração a partir da adoração, da gratidão e da súplica. Interessante fazer um exercício com os colegas, com os alunos da classe, no final desafiar alguém para fazer uma oração segundo o modelo de Paulo. Começa adorando, termina agradecendo e termina suplicando. Preste atenção que eu vou tentar fazer essa oração no final do estudo, tá? Bom, aí vem a parte da conclusão. A conclusão eu deixei com a lição de quinta-feira, porque o foco da oração precisa ser bem definido. O 1 João 5,14, ele apresenta esse foco. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele atende. Aqui está o foco. Veja, segundo a vontade de Deus. Esse é o foco da oração. Não é segundo a minha vontade, embora eu esteja pedindo. Não é segundo o meu querer, embora eu esteja desejando algo especificamente. Mas é importante que o meu foco na oração esteja em Deus e que a sua vontade seja soberana. Quando oramos pelos outros, tornamos-nos um canal de bênção de Deus para eles. Eu deixei em cada uma das abordagens uma frase de impacto que eu destaquei na lição, essas que vocês estão observando aqui, e que pode ser base do seu argumento, base da sua fala na explicação temática de cada dia da lição. Ok? Bom, é isso que é a proposta da lição. Você começa falando da cosmovisão e lê um texto, depois fala da intercessão e lê o segundo texto, e termina falando do foco da oração. Embora seja, mesmo que seja pessoas e necessidades, como está aqui, pessoas e necessidades, a despeito de qual seja a abordagem, a fala da sua oração, o conteúdo da sua oração, a motivação da sua oração, o foco deve ser na vontade de Deus. Finalizamos fazendo 2 perguntas para os alunos da unidade. Quais são alguns obstáculos para uma vida mais eficaz de oração intercessória? Você espera a resposta e depois faz a segunda. Por quem você está orando atualmente? Isso aqui é uma pergunta retórica, reflexiva. Importante que cada um pense a respeito dessa resposta a ser dada. Por que é tão importante nunca desistir, não importando o quanto a situação pareça difícil? Lembra da oração insistente que Jesus fala? Orai sem cessar, que Paulo fala, e que Jesus diz, batei, lá em Apocalipse, batei. E o apelo de que a gente insista. Todo aquele que pede, recebe, quem busca. Entenderam? Então, essa insistência ela é importante no nosso foco de oração, mas sempre lembrando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você finaliza com a citação de Ellen White, é o que eu estou propondo, né? Considerando uma declaração, essa declaração com muita atenção. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. Olha só, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não fosse dessa maneira, se não pedíssemos dessa maneira. Interessante como você pode trabalhar
o final da lição chamando a atenção para esse aspecto importante que é a oração intercessora e essa proposta de nós pedirmos em oração a Deus. Fazemos o nosso pedido, insistirmos, e sabendo que se não for por esse pedido, não haveria resposta. Interessante. É a vontade de Deus, dirigida pela sua oração. Podemos orar? Querido Deus e Pai, nós te adoramos por ser o nosso Salvador, o nosso Senhor e soberano defensor, intercessor. Queremos, ó Pai, agradecer porque tu tens feito por nós durante esse período da nossa existência, junto ao Pai, intercessão pelas nossas orações. E queremos suplicar que esta lição, nesta semana, como já foi para nós um benefício, seja também uma grande celebração ao contribuirmos com o nosso aprendizado na nossa unidade de ação no sábado. Que Deus abençoe, Senhor, que tu possas abençoar a cada um dos alunos e a cada professor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pronto. Adorei, agradeci e supliquei. O modelo de oração de Paulo. Faça a sua experiência na unidade de ação. Que Deus te abençoe e dê sabedoria, discernimento e bom aproveitamento da lição desta semana. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.